Olá pessoal, olá a todos. Quero dar as boas-vindas a todos os participantes do segundo Simpósio Amazonense de Neurotrauma, organizado brilhantemente pela nossa diretora de capítulo Amazonas, doutora Cecília, e pelo nosso ex-presidente, doutor Robson Amorim. Eu confesso que gostaria muito de estar aí com vocês, via programação, e percebi que tem muitos amigos meus aí também. Infelizmente estou um pouco longe, estou em viagem, mas o meu pensamento está aí junto com vocês. Mas faço questão de deixar aqui o meu abraço e desejar a cada um de vocês um grande evento, um evento com muito sucesso, com excelentes discussões e uma grande troca de conhecimento. Um grande abraço a todos vocês. Planejamento para Manaus é um, planejamento para o interior do estado é outro. A rede de urgência e emergência do nosso estado, ela tem uma rede formada por pré-hospitalar fixo, que são os serviços de pronto atendimento, que é a mesma configuração que uma unidade de pronto atendimento. Nós aqui temos cirurgião, clínico, ortopedista, o que muitas vezes nós não encontramos em outras regiões do país. Serviço de pré-hospitalar fixo com ortopedia fazendo parte do sistema é raro. Eu só conheço o estado do Amazonas com essa configuração. Nós temos hoje desenhos organizados em complexos de saúde, Complexo Hospitalar Sul, Complexo Hospitalar Norte, Complexo Hospitalar Leste. A modalidade complexo, ela possibilita ganhar escala em densidade tecnológica, em capacidade instalada, em organização de carteira de serviço, organizar território e especialidades com subespecialidades que possam dar uma missão muito mais característica àquele perfil de unidade. Temos 15 hospitais de retaguarda, 58 leitos de UTI no interior, 100% das unidades hospitalar, dos municípios têm unidade hospitalar. Vocês sabiam que nós somos o único estado do Brasil em que cada município tem um hospital? Nós somos o único estado do Brasil onde é necessário ter um hospital por município, porque as pessoas precisam ter aonde nascer. E a distância de um município a outro não permite pensar em transporte sanitário, principalmente rodoviário, em que a gente consiga deslocar uma parturiente para um parto cesáreo de emergência ou um parto normal melhor assistido. E isso aqui gera gestão que precisa ser trabalhada, otimização de custo e inteligência para que a gente possa fazer monitoramento e organizar uma rede para que ela possa responder às necessidades da população. Temos o pré-hospitalar móvel, como SAMU, transporte interhospitalar, remoção terrestre e remoção aérea, que eu vou chamar a atenção, apoio logístico com complexo regulador unificado para interhospitalar, prontuário eletrônico, hoje telesaúde, telelauto com telemedicina. E a nossa principal estratégia para os casos de neurotrauma para atender o interior do estado são as UTIs aéreas. Nós somos o maior serviço de UTI aérea das Américas. Nós só perdemos para o Alasca em número de remoções dia. Nós realizamos por dia uma média de 9 remoções de UTI aérea. Aqui eu trouxe uma estatística que eu pedi para a equipe da regulação preparar. Qual é o percentual de remoções de paciente com perfil de atendimento no neurotrauma? 19% dos casos que são transferidos do interior do estado para a capital e principalmente para o Complexo Hospitalar Leste representam TCE ou outro trauma. Aproximadamente, ao ano, nós realizamos mais de 2 mil remoções de UTI aérea do interior para a capital. É uma operação logística imensa. Nós temos médicos reguladores 24 horas que hoje dominam
modelo de aeronave, se monomotor, se bimotor, se anfíbio, se a jato, modelo de pista para pouso, organização de modelo de maca, equipamento que precisa estar dentro da UTI aérea. Nós temos um sistema próprio do nosso estado, que é o CISTER, onde o médico do interior ele tem condições de colocar o exame laboratorial, ele tem condições de colocar a imagem do exame, se ele tem acesso à tomografia, se ele tem acesso a raio-x, ele tem condições de fazer a descrição e um chat de comunicação entre o médico que está assistindo o paciente e o médico que está na regulação, fazendo classificação de risco conforme um protocolo validado e aprovado pelo Conselho de Medicina. Essas aqui são as nossas outras maiores percentuais de remoções aéreas, como é o caso das crianças de 2 a 14 anos, idosos, 23%, e 40% é referente a adulto de 20 a 59 anos. Então, dentro de 19% das remoções de UTI aérea que nós realizamos por dia, que representam trauma, nós temos que 40% estão na faixa etária de 20 a 59 anos. Depois, nós temos a faixa etária de crianças de 2 a 14 anos. Além da UTI aérea, que é um serviço logístico super especializado, nós não podemos deixar de colocar o número de acidentes de trânsito que hoje, diariamente, a Secretaria de Estado monitora e atua junto com o Departamento de Trânsito e com a Secretaria de Segurança Pública. Os acidentes de trânsito, hoje, eles representam 30% dos atendimentos neste Complexo Hospitalar Leste. 30% aqui são demandas de acidentes de trânsito. E aqui a gente tem as entradas hospitalares por mês e o tipo de acidente de trânsito que deu entrada aqui na unidade do Complexo Hospitalar Leste como causa neurotrauma. 2.473 vítimas de acidente de trânsito só em dezembro de 2025. Aqui nós temos as entradas hospitalares por hora. Isso aqui ajuda no planejamento do complexo. Ajuda no planejamento da gestão. Aqui a gestão ela consegue entender qual é o movimento das portas de urgência, principalmente unidades como o João Lúcio, que tem o maior contingenciamento para atender pacientes vítimas de acidentes de trânsito. E hoje nós temos como exemplo principalmente o horário do almoço, entre 11 horas até 1h da tarde, começou a representar o maior pico de atendimento de vítimas de acidente entrando dentro das unidades. E também no final da tarde, quando a gente olha aqui o horário das 19 horas. Quem são as vítimas? Nós já vimos que no interior do estado são faixa etária de 20 a 59 anos. E nós estamos vendo que na capital, essa faixa etária, mesmo eu não colocando aqui, ela é predominante. E principalmente não é muitas vezes a vítima alcoolizada ou a vítima que na verdade estava fazendo algum uso de algum entorpecente, mas é o trabalhador. É o horário em que a gente tem um movimento muito maior no trânsito para entrega de alimento, na hora em que as famílias estão entrando e saindo dentro das suas casas, umas estão saindo, outras estão retornando, mas principalmente o acidente envolvendo motocicleta. Aí a gente correlaciona ao trabalhador do iFood. Nós tivemos um crescimento contínuo das entradas ao longo do ano, mais de 40%, com pico no último trimestre, entre outubro e dezembro. Acidentes de moto predominam e um padrão previsível no horário, como eu disse, da manhã, no almoço e no período da noite. Então aqui eu coloquei 2 referências de informação para que a gente possa conhecer e ajudar no planejamento aqui da unidade também. E eu coloquei
trouxe para vocês, quem ainda não conhece, a Secretaria de Estado, ela vem avançando em tecnologia. Esse avanço em tecnologia, ele contribui para o planejamento, ele contribui para o monitoramento, além da ampliação do acesso e redução do tempo de espera. Saúde AM em tempo real, hoje, ele consegue apresentar para toda a sociedade, para todo cidadão. É só você entrar no app Saúde AM em tempo real, no Google, e que você consegue ver 24 horas como está o movimento nas unidades de saúde. E principalmente em tempo real, o número de vítimas de acidentes de trânsito que estão adentrando as nossas portas. Aqui, dentro do Saúde AM em tempo real, a gente consegue entender como está a classificação de risco dos pacientes que adentram os pronto-socorros. 60% é perfil atenção básica. Qual é o horário de maior movimento nos pronto-atendimentos das nossas unidades? Aqui tem geral, mas tem gráficos por unidade de saúde. Nós conseguimos enxergar hoje 11 horas da manhã, João Lúcio, quantos adentraram a porta? Qual a classificação de risco? Qual foi a principal especialidade que atendeu? E também colocamos no nosso app o movimento de mapa de calor das unidades de saúde. O cidadão, o cidadão que precisa hoje ir para um serviço de pronto atendimento, ele entrar no app, ele vai saber qual tem o menor tempo de espera para ele poder ser atendido. Então, tudo isso ajuda no nosso diálogo com o SAMU, no nosso diálogo para a regulação assistir, para quando ela vai referenciar um caso e a gente conseguir equilibrar a nossa porta na hora do atendimento de urgência e emergência. Aqui eu trouxe para vocês, quem quiser só botar o celular no QR Code, vai poder na hora ter o aplicativo do Saúde em tempo real, vai ver agora como é que está o movimento na rede de saúde da capital, aqui do Amazonas. Tá aqui? Posso entrar? Colocou? Ok. Quando eu abro a página, eu posso ir para atendimento, eu posso ir para ver o número da vigilância e eu quero entrar em atendimentos em vítimas de acidente de trânsito. Eu estou doido para ser touch aqui. Bota aqui, atendimentos a vítimas de acidente de trânsito. Quando eu entro aqui, eu já vou ver se a internet, acredito que vai ajudar, está aqui na Starlink. Hoje, nós já tivemos, até agora, 56 acidentes de trânsito, vítimas de acidentes de trânsito na capital. Desses, 32 foram vítimas de acidente de moto. A porta deve estar bem tumultuada. Aqui são os horários de atendimento. E quais foram as unidades em que mais atenderam essas vítimas? Para onde elas foram mais demandadas? Então, é interessante, é uma ferramenta. Isso mostra que nós estamos muito preocupados com a organização e o planejamento para que o neurotrauma ele realmente esteja com uma linha de cuidado estruturada, uma linha de cuidado que precisa ser olhada com muita delicadeza para que possamos atender com qualidade e termos densidade tecnológica compatível com a complexidade do paciente. Pode sair. Pode sair. Lá na flecha, lá em cima na seta. Vai marcar lá na seta, lá em cima, você sai. Bem, tá. Dá o S. Pode me dar um saldo que deu um problema aqui. Já. Só me passar um minutinho. Pode estar. Bom, aqui eu trouxe um pouquinho mais da característica do Complexo Hospitalar Leste. Quem trabalha aqui se conhece mais do que eu. Aqui a descrição de como é a carteira de serviço e a nossa referência. Nós temos atendimento adulto, pediátrico, trauma, neurocirúrgico, serviço de urgência e emergência. Avançamos no Complexo Hospitalar Leste
com maior densidade e equipamentos que possibilitem um diagnóstico mais precoce e maior agilidade para que a gente possa dar uma assistência mais ágil para o paciente. Quero destacar o reconhecimento com selo Top Performance das UTIs daqui do Complexo Leste. Parabéns, não tive a oportunidade de estar aqui presencialmente para parabenizar as equipes. O Hospital Zona Leste da Criança, o Joãozinho, também foi na lista dos 100 melhores hospitais do país. Isso é trabalho em equipe, isso é muito tempo de trabalho para que possa acontecer, mas nós temos muito a avançar ainda. Mas nós não podemos deixar de comemorar as pequenas vitórias. Isso é reconhecimento e é trabalho com resultado de indicadores. O Complexo Hospitalar Leste, mesmo sendo uma referência em neurocirurgia e neurotrauma, não tinha uma ergodinâmica. Hoje nós temos, e a gente precisa avançar em protocolos melhor trabalhados para a utilização dessa ergodinâmica. Nós éramos referência, mas não tínhamos uma ressonância. Hoje nós temos, e isso diminui deslocamento de pacientes. Os pacientes eram deslocados daqui para poder realizar no Hospital Delfina ou no Hospital Universitário Getúlio Vargas. Hoje é um equipamento que está à disposição do hospital e nós fizemos, até o momento, exclusividade. Ele é um hospital para ser utilizado para a demanda hospitalar das duas unidades que formam o complexo, além dos tomógrafos, um para o infantil e outro para o adulto. Então eu quis destacar isso, que foi uma densidade tecnológica que melhorou bastante. Nós estamos avançando na transformação digital do Estado. Vocês imaginam um paciente que sai daquela localidade lá em Tabatinga para percorrer 2.413 quilômetros para poder chegar aqui na capital e ter uma consulta com um cardiologista. Aí ele vai fazer os exames, aí ele aguarda os exames, aí depois ele tem uma consulta para ele retornar com o cardiologista, mas o nosso perfil mundo, Brasil, Amazonas, é de condição crônica. Principais causas de mortalidade nós temos, está aqui o Dr. Marcos Grangeiro, que é uma referência para nós, são as doenças do aparelho circulatório. Nós temos as causas externas, que é o que nós estamos olhando aqui, principalmente, que são as principais causas do neurotrauma. E como nós vamos lidar com a predominância também de neoplasias, sendo que nós precisamos fazer a atenção básica com casamento com a atenção especializada. Transformação digital, dialogando com a realidade do Amazonas. 18 especialidades com consulta em telesaúde, mais de 100 telesalas, porque nós consideramos a maturidade digital também do usuário do sistema, principalmente no interior do estado. 18 especializados como neuropediatra, cardiologista, neurologista, psicólogo, psiquiatra, urologista, fazendo com que a gente diminua distâncias, e foi uma virada de chave para que a gente reduzisse o tempo de espera, com impacto de mais de 80% na oferta dessas especialidades para o interior do estado. E aí a gente traz como perspectiva também trabalhar a teleconsultoria em neurotrauma. Fazer com que o neurotrauma também avance para o especialista da capital, doutora Grangeiro, ele possa estar contribuindo com a gestão num planejamento de implantação desse serviço para as unidades de urgência do interior do estado. São outras portas nos outros 61 municípios. Muitas das vezes, como eu falei no início, o paciente chega aqui de UTI aérea, onde ele poderia ter sido melhor estabilizado, poderia ter sido melhor trabalhado, ou muitas vezes não adiantava trazer, ou não precisava ter chegado até aqui. E aí, a teleconsultoria em neurotrauma é o nosso planejamento, é a nossa perspectiva para fortalecer essa linha. Suporte remoto imediato em tempo real, melhora os desfechos assistenciais, estratifica melhor o risco com imagem clínica olhado pelo especialista e a definição precoce de conduta, observar, transferir ou intervir. E é isso que a gente vai precisar avançar, porque nós não vamos conseguir continuar trabalhando a qualidade da assistência só pensando na capital. Nós vamos precisar, sim, avançar em tecnologia, na urgência e emergência para as unidades do interior.
E também olhar para a ampliação do nosso escopo de serviço de atenção ao neurotrauma, na especialização em um time de suporte avançado, com protocolo de atendimento rápido, gestão de infecção hospitalar e perfil epidemiológico de prevenção, monitorização avançada e não invasiva e reabilitação integral, aguda e ambulatorial. Para que a gente também olhe para o neurotrauma, não só olhando para o agudo, mas também na reabilitação desse paciente, no multiprofissional atuando junto com o neurocirurgião, fazendo um leque muito maior e muito mais ampliado de melhoria na qualidade da assistência. Então, melhorar a sobrevida e a funcionalidade do paciente. Então, a gestão do Sistema Único de Saúde do Amazonas enfrenta os seus desafios logísticos, trouxe tecnologia e agora avança para essa linha de cuidado. É isso. Obrigada. Bom, conflito de interesses, sou cooperado CNA, tá, da nossa cooperativa, tenho projetos financiados pelo CNPq, FINEP, Samsung, Brain for Care, sou consultor científico da Brain for Care e da Livanova. Sempre a gente tem que colocar, né, os conflitos de interesse, importante. Bom, o neurotrauma é uma epidemia silenciosa, né? A gente tem aí... Neurotrauma é uma condição em que não tem preconceito. Então, comete bebezinho, queda da cama, queda da laje. Idosos, né, escorrega, bate a cabeça no banheiro. E, principalmente, aquela parte da população mais produtiva, que são os adultos jovens. E epidemiologicamente, o trauma, de maneira geral, afeta muito mais a população masculina do que a população feminina, numa razão aí de 8 para 2, né? 8 homens para 2 mulheres. E o que a gente tem? À medida que vai melhorando o atendimento a esses pacientes, a ideia é que eles voltem para a sociedade, contribuam com a sociedade. E à medida que a gente vai tendo um número muito grande de pacientes nessa condição, na parte ambulatorial, de reabilitação, a gente vê que, de fato, a gente precisa ter um sistema integrado. A reabilitação é fundamental desses pacientes, porque a gente quer que eles voltem para a sociedade. Mas falta muita coisa que a gente precisa melhorar, né? E de fato, quando a gente pensa no AVC, a gente pensa fisioterapia, fonoaudiologia. No trauma, a gente tem muita alteração cognitiva. O trauma, a lesão, o trauma crânioencefálico, a gente tem muita alteração cognitiva. Então é muito importante essa reabilitação. Então quem faz a reabilitação cognitiva? É o neuropsicólogo. Então, assim, a equipe multi é fundamental no acompanhamento desses pacientes. Então é fundamental neuropsicólogos, além dos fisioterapeutas, pondo nesse tratamento. Aqui, mostrando que a nossa população está envelhecendo, não tem jeito, né? E o que acontece é que mais idosos, com um envelhecimento também saudável, eles continuam dirigindo. Tem daqui a 10 anos, teoricamente, já passo de 50, 55, né? Eu esqueci minha idade. Mas, assim, o fato é que, assim como a incidência, volta um pouquinho, assim como a incidência está aumentando, a mortalidade também está aumentando, justamente porque não são apenas as quedas, são os acidentes de trânsito que estão envolvidos também nesse contexto. Isso daqui são dados nossos, né, do Brasil, tá? Mostrando aí essa está passando sozinho. Essa tendência, né, de crescimento e de maior custo nessa população. Voltando, ok. Como a secretária colocou, os nossos desafios são gigantescos. Aqui eu coloquei a Amazônia, né, mostrando aí que ela abrange praticamente toda a Europa Ocidental. A gente, como Estado, né, o Estado que tem mais representatividade da Amazônia em si. E a grande máquina que move o atendimento dessa população vítima de neurotrauma no Amazonas é o Complexo Hospitalar Leste. Ele é o motor que de fato
faz com que esses pacientes cheguem de diversas regiões do Amazonas. Pelo fato, não são cidades, são regiões, né? São distâncias gigantescas. E aí, como eu até estou comentando com o professor Paranhos, a incidência de trauma é muito grande. A gente tem aí um hospital gigantesco, né, com mais de 300 leitos, onde a gente fazendo nossa estatística, né, pela cooperativa, dá mais de 200 cirurgias neurológicas, né, em um mês e meio. É muita cirurgia, né, fora os pacientes que não são operados. E a gente tem condições aqui que só acontece aqui, viu? Eu já passei em vários locais, mas assim, a testa dada na cabeça é algo que é uma epidemia aqui. Então tem condições que só acontecem aqui, não tem jeito. Assim como a queda de ouriço na cabeça. Mesma coisa que é aqui e lá na Papua Nova Guiné, lá com os coqueiros, tem uns coquinhos lá que caem na cabeça. Então assim, são coisas que só acontecem aqui na nossa região. E quando eu sou daqui, né, fiz Federal do Amazonas, fui para fora para fazer a minha especialização. Quando eu voltei para cá, eu vim para o João Lúcio, a gente dei vários plantões aqui durante vários anos e aproveitei e olha, isso daqui a gente precisa mostrar, porque só aqui que tem isso aí. Né? Bom, e uma coisa fundamental que, de fato, não é questão de problema, é uma questão de fato, de desafio, é por conta do tempo. O tempo, a gente aprendeu no AVC que tempo é cérebro. Mas dentro de um contexto do trauma, o tempo é cérebro também. Isso não é bem determinado. A gente não tem dúvida que um paciente com um trauma, com um hematoma epidural dessa monta, se não for operado rapidamente, ele vai morrer. Mas se ele chega, é atendido rapidamente e é operado rapidamente, esse paciente vai sobreviver. Então, assim, o tempo é fundamental dentro de diversas doenças traumatológicas cranianas. Ok? E é por isso que a gente tem sempre que bater nessa tecla, né, que o tempo é fundamental no neurotrauma. Beleza? Não, mas demorou, o paciente está agitado. Bom, está agitado, então vamos ter que fazer uma tomografia rápida dele. Dá um jeito, o paciente chegou entubado. Vamos dar um jeito para fazer a tomografia dele o mais breve possível. A gente não sabe o que está acontecendo. Chegou esse paciente, precisa ser operado, tem um hematoma superagudo. Pessoal, tem jeito, tem que abrir as salas. Não tem jeito, tem que ser rápido, né? Porque a vida, cada tempo que vai passando, a chance de piora neurológica é gigantesca. É interessante, a gente fez algumas pesquisas aqui, onde a gente analisou. Aqui é como é que funciona o TCE no interior, né? Então, a gente tem aqui representantes da Secretaria dos Interiores e mostrando esse trabalho que foi feito em Coari, e a gente viu em Coari que os TCEs que chegam no hospital lá em Coari, quase 70% são transferidos para Manaus, sendo que a maioria vem de UTI aérea, quase 50% vem de UTI aérea, 30% vem de voadeira e 22,4% de barco. Sendo que o mecanismo principal também no interior são acidentes de moto. E lá é muito mais comum o motociclista não andar com capacete. Isso aí é algo que é comum, né? O raro é ver alguém com capacete, né, em algumas cidades, né, no interior. E com relação à questão do transporte aéreo, né? Então, o que a gente viu? Né? A gente pegou os pacientes que eram transportados, né, de diversas regiões do Amazonas, o autor principal foi o Topaloan, e a gente teve aí pacientes vindo com emergências neurológicas de 15 municípios, e apesar do transporte aéreo, a gente tem muito transporte aéreo, infelizmente, o tempo de chegada ainda é muito alto. A gente teve aí um tempo de 3 dias assim, de mediana, então é um tempo alto. E muitos pacientes não precisariam nem ter vindo. Tá? E 1/3 dos pacientes não precisaram de leito de UTI. Isso mostra
o quanto a gente pode melhorar essa condição para melhorar a gestão e diminuir os custos. Com esse programa de telesaúde em tempo real, a gente pode melhorar isso, fazer o nosso screening, né? O paciente não precisa vir para cá, ele pode ser acompanhado aí sem vir para cá. O custo disso é muito alto, o transporte aéreo é muito alto, a gente tem que otimizar isso. Então essa integração, gestão, ciência, né, assistência é fundamental. Para a gente entender essa questão do tempo cérebro, a gente no trauma a gente tem vários atrasos, né, que existem dentro da linha de cuidado do paciente, desde o trauma até chegar no hospital. Isso é onde pode acontecer um atraso, do hospital até realizar a tomografia, da tomografia até realizar um eventual procedimento cirúrgico, ou da tomografia até necessidade de uma UTI, porque às vezes a gente tem tanto paciente internado que não tem como ir para a UTI. Então a gente tem que dar um jeito de cuidar desse paciente na sala de emergência. E o tempo aceitável, né, até chegar no hospital são 4 horas, e a gente tem um estudo famoso, já antigo, da década de 80, publicado no New England, onde, por exemplo, o hematoma subdural agudo deve ser operado dentro das primeiras 4 horas. O índice de mortalidade sobe exponencialmente, sendo operado depois de 4 horas. E a gente sabe que às vezes não tem como, né, o paciente chegar nesse tempo aqui e ser operado nesse tempo. E a gente fez uma avaliação prospectiva dos pacientes que chegaram no João Lúcio por 1 ano e meio, onde a gente avaliou mais de 400 pacientes. A gente teve aí uma mortalidade geral de 27%. Eu fiz um estudo semelhante no Hospital das Clínicas, em São Paulo. A mortalidade é semelhante, está em torno de 25%. É praticamente a mesma coisa. Porém, os pacientes graves nossos morrem mais. Então esse é o ponto que a gente precisa ajustar, né? Mas por que morrem mais? Existem vários fatores. Um terço dos nossos pacientes graves vem do interior. E não tem jeito, não tem como chegar aqui rápido. Então a gente vê o problema, não problema, né? O desafio que existe nesse nosso contexto. Esse trabalho foi conduzido pelo Dr. Henrique. O Henrique foi em tese de mestrado dele. O Henrique é neurocirurgião, também pertencente à nossa cooperativa. E uma coisa interessante, aqui é um dado que não está publicado ainda, mas é dentro desse banco do Dr. Henrique, onde a gente tem no paciente com TCE grave, aquele TCE grave que chega e vai para a UTI, tem leito de UTI disponível naquele momento, a mortalidade ela é 59% no TCE grave, é muito alto, mas é melhor do que uma mortalidade de 87% do paciente que chega e infelizmente às vezes não tem leito de UTI, ou então que é operado, mas ele não tem leito de UTI. Então a mortalidade ainda é muito alta, é um desafio nosso em melhorar isso aqui. Então veja a oportunidade que a gente tem com toda esse movimento de integração, né, da equipe, da gestão, em melhorar o nosso atendimento, o quanto tem potencial de ajuste fino disso melhora, né? E em relação ao TRM, no Amazonas, os pacientes vítimas de trauma raquimedular são atendidos aqui no João Lúcio. O manejo inicial é feito pela equipe da ortopedia. É algo que eu acho que poderia ser dividido aí. Sim. E o segmento, ele é feito no ambulatório de ortopedia ou de neurocirurgia lá no hospital universitário. Reabilitação, a gente tem alguns centros de reabilitação especificamente para trauma raquimedular, mas ainda a gente precisa melhorar ainda mais essa questão da reabilitação desses pacientes. Esse é um estudo que a gente teve participação aqui em Manaus. O Dr. Marlon, ortopedista, participou e a gente viu que o trauma raquimedular torácico, né, aquele que deixa o paciente paraplégico ou paraparético, ele tem uma grande quantidade, um grande número de complicações. A gente tem um índice de complicação muito alto, 43%, e um dos principais preditores é o atraso, né? O atraso no tratamento cirúrgico. Antes, a gente pensava, o trauma raquimedular, quando precisa de um tratamento cirúrgico,
demora um pouco para fazer o atendimento, né? Porque precisa de equipamento, material especial, precisa chegar, esterilizar. Mas o ideal é que esse paciente seja operado com menos de 24 horas, ok? Para a gente melhorar o prognóstico neurológico dele. Isso está cada vez mais evidente. Potenciais de melhora, como eu falei, temos a máquina, né? Temos a equipe e temos a vontade institucional e política, tem tudo para melhorar. Então, onde a gente pode melhorar? No tempo até a decisão, no tempo até a intervenção, na continuidade do cuidado, reabilitação neurológica. Então, a gente tem uma oportunidade significativa, a nossa demanda é gigantesca, a necessidade é clara para melhorar essa questão operacional e possibilidade de inovação, com as pesquisas sendo feitas aqui mesmo. Okay? Então, a gente tem vários estudos em andamento do neurotrauma no Amazonas. O centro principal, é claro, é o João Lúcio, é o Zona Leste. A gente teve aí a corte prospectiva do Dr. Henrique, a avaliação de biomarcadores que nunca foram estudados adequadamente no trauma. A gente está estudando aqui no Amazonas, e a tese de doutorado do Dr. Henrique Martins. Estudo de variabilidade da frequência cardíaca no trauma, tese de mestrado que já foi feita, né, pelo fisioterapeuta Jefferson. Uso do LED no trauma de crânio em pacientes com craniectomias descompressivas, no ensaio clínico controlado e randomizado feito aqui no hospital Zona Leste. Estudos em andamento. Esse é um projeto multicêntrico coordenado pelo Círio, onde a ideia é avaliar o uso do biperideno no TCE para prevenção de epilepsia pós-traumática. Não existe um remédio que previna a crise epiléptica no trauma. Essa é a primeira medicação que talvez tenha um efeito e o Zona Leste está participando. E ainda com bastante orgulho que começou recente. Esse é um projeto multicêntrico coordenado pelo Amazonas, onde a gente está avaliando a viabilidade da implantação de um dispositivo inovador criado por um brasileiro, que é uma avaliação não invasiva da pressão intracraniana, onde a ideia é ver o quanto disso pode ser implantado no Sistema Único de Saúde. Qual a viabilidade disso? É uma maneira de a gente avaliar o que está acontecendo intracraniano sem necessariamente implantar, por exemplo, uma monitoração invasiva. E aqui vai de encontro ao que a secretária falou, um estudo que a ideia é justamente criar um dispositivo, uma aplicação que facilite o atendimento de emergência na fase aguda no interior. É uma aplicação que é em conjunto com a Universidade do Estado, mais o Instituto de Computação da UFAM, e agora o governo do Estado, que vai abraçar também, que é justamente a gente ter essa avaliação imediata e a possibilidade de ajudar o médico que está lá na ponta a cuidar inicialmente daquele paciente vítima de trauma, porque ele vai demorar para chegar aqui. E o meu sonho, que a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, não sou, mas o meu sonho é que a gente pudesse capacitar, treinar a equipe de cirurgia geral em alguns hospitais polo para fazer um tratamento emergencial, por exemplo, no hematoma epidural. Esse paciente, ele pode ser operado e vir para cá, né, para ser finalizado esse tratamento. Mas está ficando louco, né? Neurocirurgia, pessoas de neurocirurgia vão me matar também. Mas o cirurgião geral fazendo uma cirurgia neurológica, no Amazonas não tem como ser diferente. Eu já tenho vários pacientes que têm um hematoma epidural e chega aqui, pupila médio fixa, não tem o que fazer. É culpa de quem? Não é culpa dela, é culpa da distância. Não tem jeito. Onde acontece isso no mundo? Na Austrália. A Austrália faz isso. Tá? Mas precisa, claro, ser um cirurgião treinado e capacitado por neurocirurgiões do trauma. Tá? Então aqui seria o melhor local para essa capacitação, né? Então é isso. Neurotrauma no Amazonas é um desafio e oportunidade. Eu gostaria de agradecer aí a presença de todos e obrigado aí por
Boa noite a todos. Eu me chamo Pablo Cardoso, sou médico neurocirurgião também. Primeiro eu queria agradecer a todos os presentes. Sou aqui da Terra, né? Nesse momento eu terminei um fellow em neurocirurgia pediátrica em São Paulo. Vou ficar mais um aninho lá, mas a ideia é voltar para cá e trabalhar em neurocirurgia pediátrica, se Deus quiser. E eu estou fazendo meu lobby aqui, né, com a secretária, para a gente, né, tentar trazer aí, pensar na criança também, né? E aí, quando a gente fala em TCE infantil, a gente vai explicar esse protocolo que a gente está tentando, vai desenvolver. Se você pegar uma base eletrônica simples, qualquer como o PubMed, e colocar assim, TCE infantil, a gente vai ter basicamente 1.161 resultados. Se você pegar e fizer uma triagem, botar assim só ensaios clínicos, estudos multicêntricos, não sei, um clinical trial, como eu fiz, você vai ter 50 trabalhos publicados de TCE infantil. Então, meus irmãos, muito pouco, não é possível. Tudo bem, eu não estou falando de todos os trabalhos do mundo, a gente está pegando uma base eletrônica acessível, aberta, que todo mundo usa, que é o PubMed, mas se eu comparar com o adulto, eu vou ter 32 mil trabalhos publicados de TCE em adulto, e se eu fizer a mesma triagem, eu vou ter 2.913 trabalhos. Então, assim, ambos têm poucas pesquisas tem poucas pesquisas em TCE. É difícil trabalhar com pesquisa no traumatismo. Em criança é muito menos pesquisa, é só você olhar essa pequena base aí. E aí, quando a gente pega, por exemplo, esse protocolo, que é um protocolo, o terceiro do Brain Trauma Foundation, ele pegou 48 estudos e ele fala, esses estudos randomizados de alta qualidade poderiam sustentar a recomendação de nível 1, mas não existe nenhum nível 1 no TCE infantil para a gente recomendar, para ter como recomendação. A maioria é nível 2 ou nível 3 no TCE infantil, como, por exemplo, o que a gente pensa e faz, por exemplo, no TCE infantil, a maioria é nível 3 de recomendação. Isso é um problema mundial. Se eu pego, por exemplo, esse trabalho que ele mostrou, do NIH americano, as pesquisas pediátricas e perinatal diminuíram 15,9% e 12,4%, respectivamente, em 2004 e 2015. Ou seja, eu estou falando para os senhores que a gente está falando de uma doença chamada TCE. No adulto se pesquisa pouco, a gente não sabe tanto, porém, na criança é muito menos ainda, né? E aí, voltando para o contexto de TCE geral, esse aqui é de 2013, são 1,7 milhões de pessoas sendo atingidas, dados americanos, tendo um custo basicamente de 77 bilhões de reais. Aí, a mesma coisa, 2018 para cá, isso aqui também é do SDC americano, 2,5 milhões são tratados, 56 mil pessoas morrem durante o ano do TCE. E esse outro gráfico eu acho bem interessante, porque ele pegou os 5 últimos anos do tratamento do trauma, e a gente percebeu que as pessoas, 22% dessas pessoas morreram nos últimos 5 anos na reabilitação primária, 30% pioraram, 22% ficaram estáveis e 26% melhoraram. Então a gente está falando de uma doença, como o professor Robson falou, que é aguda, que está aqui todo dia ali na porta, basta vocês descerem, mas que ela é crônica também. Ela melhora pouco, ela mata muito, ela piora, ela estabiliza e ela melhora pouco. Eu estou falando que ela melhorou 26% nos dados americanos. E aí a gente se perguntou, eu e o professor Robson, eu acabei de formar, tenho 2 anos de formado na neurocirurgia, e aí eu falei assim, eu vou para a neurocirurgia pediátrica, então eu vou pesquisar o que eu já faço com o professor Robson há um tempo, que é o TCE infantil. Eu falei, por que pesquisar TCE infantil é importante? Primeiro, é uma das principais causas de mortalidade e incapacidade adquirida na infância, principal causa de óbito em criança e adolescente em países de alta renda. O impacto do TCE é particularmente relevante no cérebro em desenvolvimento, especialmente quando a gente está falando de uma criança com 5 anos de idade. Então você imagina num cérebro de uma criança em desenvolvimento e ela ter algum tipo de TCE. Imagina o impacto disso. Anos de vida perdidos e anos de vidas vividos com incapacidade. Ou seja, imagina essa criança que morre por TCE infantil, a quantidade de tempo produtivo que ela teria, ou se ela não morre, como eu mostrei naquele outro gráfico, ela vai ficar muito debilitada, imagina a quantidade de anos de vida vividos com incapacidade. Ou seja,
é muito impactante para a criança com TCE infantil. Vulnerabilidade das lesões traumáticas com implicações relevantes para o desenvolvimento cognitivo, funcional, psicossocial a longo prazo. E aí, a mesma coisa, dados americanos, 2,5 milhões, desses 2,5 milhões, 55 morrem, e etc. Né? E eles mostram a possibilidade de problemas de cognição, problemas de memória, problemas de fala, e etc. Tudo do TCE infantil. Ele mostra também, nos dados americanos, onde a principal causa abaixo de 5 anos são as quedas ou as contusões ou lesões diretas. Acima de 5 anos, a criança está começando a andar de carro com a família, e aí aumentou o índice também, acima de 5 anos. E no Brasil? O que a gente tem no Brasil? São todos dados americanos. A gente consegue extrapolar para cá? Eu pergunto para a secretária, a gente consegue pegar esses dados americanos para a nossa realidade, que ela acabou de mostrar, uma aula brilhante sobre o estado do Amazonas? Difícil. Esse trabalho, ele mostra, é um dos poucos trabalhos brasileiros que mostra a epidemiologia do trauma. 30 mil crianças por ano no Brasil, valendo um custo mais ou menos de 12 milhões de dólares por ano. No Brasil, estima-se que cerca de 40% de óbitos em crianças entre 5 e 9 anos estejam relacionados à TCE. Além disso, cada morte, múltiplos sobreviventes evoluem com sequelas permanentes. Esse aqui é um trabalho que ele pegou do DataSUS, de 2012 a 2020, com quase 9 mil óbitos claros de TCE catalogados no DataSUS. Apesar da relevância do tema, a literatura apresenta escassez de estudos prospectivos que avaliem formas sistemáticas e fatores prognósticos da fase aguda no TCE pediátrico, bem como seus desfechos clínicos e funcionais a médio e longo prazo. Ou seja, no contexto brasileiro, a gente não tem trabalho nenhum relevante sobre TCE infantil. Relevante que eu falo, pelo menos um multicêntrico, prospectivo, para tentar trazer essa realidade para o TCE infantil. E aí, associado a isso, os modelos preditivos, ou seja, existem alguns modelos mundiais preditivos de TCE infantil. Amanhã tem uma aula que eu vou dar sobre TCE, é mais técnica, a gente consegue falar um pouco, mas eles são desenvolvidos em países de alta renda, é onde deram aqueles dados, e aí não pode ser diretamente aplicável na realidade brasileira. Nossa, não tem como. Esse país é muito grande, é muito continental, eu acho que deveria dividir em 4. E aí, para poder administrar isso, é muito grande pensar nisso. No Brasil, pensa como que você vai administrar. Além disso, a gente tem que levar em consideração essa foto histórica, que rodou o mundo, essa foto, se você for ver, ela está... a desigualdade que existe em São Paulo, lá em Morumbi, e aqui é uma favela bem do lado da outra. Contextos completamente diferentes. Como é que você vai fazer pesquisa? Como é que você vai tratar TCE infantil relacionado a isso? Além disso, tem que levar em consideração que cada estado tem sua peculiaridade e o país é um país desigual também da parte de renda. Isso aqui é no hospital... Ô, Chelsea, eu que filmei, eu estava lá de plantão, chegou do Águia, uma criança, chegou com delta T de trauma de 1h30, veio, eu não lembro de onde veio, ou seja, o helicóptero chegou, a gente pegou e fez o primeiro atendimento. Isso lá em São Paulo é onde eu estou atuando agora no TCE infantil. E aí, quando eu pego para o contexto amazônico, eu fico pensando, como que faz isso no Amazonas? Como que a gente consegue fazer nesse estado continental aqui? Quando eu sou parentinense, né, de formação, de nascimento, desculpa, e quando eu pego o avião para cá, eu fico vendo aquela, eu acho que é uma telha brasilite, né, ou é zinco, quando você vai andando assim no avião, você fala, como é que faz a saúde, assim, como é que, parabéns, assim, pelo desafio, eu acho isso brilhante, assim. Eu tive esse insight no estado do Amazonas quando eu estava na 5ª série, que eu lembro muito bem que meu colega falou assim, eu venho de canoa para a escola. Eu falei, como assim? Eu fiquei, não tem como. Minha mãe é professora, mãe, como que vem de canoa? Eu não entendia isso. Uma comunidade de Zé Sul para Parintins. Então, assim, é uma realidade muito diferente, muito diferente. E a gente precisa ter esse contexto, precisa entender isso, né? A mesma coisa, como é que faz ciência nisso aí? Como é que faz neurotrauma? Como é que pega um paciente? É muito difícil isso. É muito fácil a gente chegar aqui, criticar, começar a fazer trabalho e tal, e mostrar que todos os nossos delta-T's, ou seja, de tempo, não consegue não consegue atuar. Mas é difícil, eu entendo que é difícil, né? Aí a gente precisa usar o ambulância, precisa usar exatamente quando é aqui de próximo, né? Ou o principal, que é o avião, né?
E aí eu publiquei esse trabalho que o professor falou, um trabalho bem legal até, que a gente publicou, e a gente mostrou que a gente tem cidade que é 1.200 quilômetros, mas também tem uns que são 150. E o nosso ΔT foi de 60 horas. Então vamos lá fazer essa análise aqui. Imagina você que é do interior do Amazonas, tem um paciente, tem um familiar que teve uma urgência neurológica. ΔT nesse trabalho foi de 60 horas para chegar aqui no João Lúcio. 60 horas. Então assim, quem já passou por isso é desesperador. Eu já passei por isso. Então assim, faz isso, tem monitor aí, faz. Eu vou pelo telefone e a gente vai tentando assim. Isso é um problema do governo, não, isso é um problema nosso. A gente tem que abraçar essa causa aqui. Né? No final desse trabalho, a gente colocou, talvez a telesaúde. Sabe por quê? Porque esse trabalho mostrou que a distância ela não deu fator de prognóstico de mortalidade. Ou seja, quanto mais longe, não é que mais morre. A gente não conseguiu mostrar isso. Mas a gente conseguiu mostrar que a maioria não precisava vir. Não sei, então é culpa do médico que está lá na porta? Vocês que são acadêmicos, acabaram de formar? Não. Você acabou de formar, você está lá na porta, não tem como fazer um diagnóstico, não tem tomografia. O que você vai fazer? Dá para cá. E quando está muito grave, você vai conseguir mandar? Claro que não. Não vai, está instável. Como que vai pegar um avião para ficar 60 horas? Então, pensem nesse contexto. A gente pode formar, pode ter uma carreira brilhante como o do meu chefe, de orientador professor Robson, e ir para todo lugar, mas vai voltar para cá. Vai voltar e vai ter essa realidade. A gente precisa pensar nisso. Né? O professor Coeno está aqui. Aqui, esse trauma, canoa com canoa, isso é raro, só acontece aqui. Bateu, teve um afundamento de crânio, foi operado e a gente publicou esse trabalho aqui na residência médica. Então, isso acontece aqui no estado do Amazonas, a gente precisa entender isso. E aí você fala assim, Paulo, então você está lá em São Paulo, o Águia atende muito melhor do que aqui? Claro que não. Neurocirurgia, a ficha foi mandada para mim, queda de bicicleta, Glasgow 11. Vocês acham que essa tomografia fez o Glasgow 11? Claro que não. A criança estava cheia de politrauma, a criança estava cheia de rompimento e etc. Foi mal regulado para neurocirurgia. O problema é lá do médico? 10 minutos não. Ela passou mais, eu vou passar. Professor, já estou brincando. O problema foi do médico? Claro que não, o problema é falta de protocolo. É falta de protocolo no Brasil todo. Essa criança perdeu 3 horas, usaram uma águia para mandar para o único serviço de neurocirurgia que existia, que era nosso, e não foi feito o ATLS. É culpa do médico? Não, é falta de protocolo. A gente está falando que é um contexto nacional com falta de protocolo. Para isso, uma ideia nossa, junto com o professor Robson, fatores preditivos de mortalidade em 14 dias em crianças e adolescentes vítimas de trauma, uma coach multicêntrica prospectiva que a gente batizou agora como TCE PED Brasil, que talvez seja aí a minha futura tese de doutorado, e é isso que a gente vai contar. Talvez trazer esse centro dessa pesquisa aqui para o Amazonas e pegar uma coach multicêntrica pegando alguns dados de TCE infantil. Então a ideia é determinar esses fatores preditivos. Eu vou falar um pouquinho mais rápido, descrever o perfil epidemiológico desses pacientes, determinar fatores preditivos prognósticos e avaliar a acurácia. É um trabalho que você olha, é um trabalho simples, é um trabalho que precisa de motivação para isso e acadêmicos. E apoio. Apoio, eu já estou aqui fazendo meu lobby do lado da secretária. Né? A metodologia do trabalho, a gente vai submeter ele ao comitê. Os critérios de inclusão, com certeza, vai ser crianças, né, que tenham uma história de TCE. Os critérios de exclusão são os pacientes que já têm algum problema neurológico grave, que a gente não vai conseguir pegar esses dados e etc. E aí, todos esses dados, como, por exemplo, desfechos do estudo, variáveis demográficas e contextos, variáveis relacionadas ao... Isso aqui são todos dados do trabalho que a gente vai pegar. Variáveis clínicas na admissão, variáveis de imagem, variáveis laboratoriais, manejo hospitalar, características dos centros participantes, análise estatísticas e aprendizado de máquina, todos a gente vai tentar botar no RateCap, que é uma plataforma que a gente consegue fazer pesquisa científica, como, por exemplo, essa que a gente está fazendo lá em São Paulo também, de neurocirurgia pediátrica. Então, o TCE PED Brasil é uma corte multicêntrica, prospectiva, talvez seja o primeiro trabalho prospectivo do Brasil para a gente, em relação à TCE infantil, dados clínicos de imagem de serviços, biomarcadores, machine learning, ou seja, e um follow-up universal.
E o que chama muito a atenção nesse trabalho, que talvez seja a menina dos nossos olhos, ou conversando com o professor, e é o que eu gosto, estou lendo mais, é biomarcadores. Talvez trazer os biomarcadores para o TCE infantil, que é fantástico, eu vou mostrar por quê. O que é o dilema do TCE infantil leve? Ou seja, o que é o TCE leve? O TCE leve é isso aqui, ó, essa criança que teve um trauma, bateu a cabeça. Glasgow 15 está super bem. E aí, faz tomografia ou não nessa criança? Sintomas que merecem ser valorizados. Risco de radiação, a gente tem que pensar que cada vez que eu faço uma tomografia nessa criança, eu vou levar ela a um risco de radiação. Existe lesão hemorrágica nessa criança? Não consigo definir. Confiabilidade dos protocolos. Então, isso que é o TCE infantil. É o que você tem ali no Joãozinho, que a doutora Cecília, o doutor Mauro, o doutor Rodrigo, estão todo dia recebendo, 75% dos pacientes estão lá. TCE leve infantil. E aí, você se pergunta, o que é o TCE leve infantil? Essa meta-análise mostrou que quase 25 mil pacientes têm uma mortalidade de 0,1%. Opa, mano, 0,1% não é nada. Não é nada? Então, ó, em 1.000 pacientes que têm TCE infantil, nessa meta-análise, 1 morre. 9 precisam de internação. 80 têm alteração no TC. E apesar dessa baixa mortalidade, a gente está falando que uma criança que cai, ou então aquela que estava jogando bola, que eu atendi, ela pode morrer. Isso é o TCE infantil. Então, vamos fazer tomografia em todo mundo, né? Vamos fazer. O problema é que esse trabalho mostrou que a tomografia, quanto menor, aumenta o índice de radiação e o índice de câncer nas crianças. Então, talvez seja nesse momento que os biomarcadores entrariam. Talvez coletar um sangue desse paciente, pegar alguns biomarcadores que já existem para o adulto. Eu vou roubar dados dos adultos, né, para poder trazer para a neuropediatria. E talvez, o biomarcador deu positivo, então essa merece tomografia. Então, talvez esse trabalho possa responder isso. Eu comecei a ficar arrepiado com isso, desculpa. Mas é importante, é muito importante. Então, olha só. Esse é um trabalho que a gente está fazendo lá na Unifesp, onde fez o meu fellow também, que é um trabalho de neurocirurgia pediátrica, que eu vou pegar basicamente essa metodologia. Já tem 21 centros cadastrados, a gente vai tentar trazer para a neurocirurgia pediátrica do TCE. Então, diante desse cenário, propõe-se a realização de um estudo multicêntrico prospectivo no Brasil, com o objetivo de determinar fatores preditivos, mortalidade precoce, desfechos funcionais em crianças e adolescentes vítimas de TCE, contribuindo para o desenvolvimento de estratégias assistenciais mais adequadas à realidade nacional e para o embasamento de políticas públicas de saúde. Eu espero que daqui a 3 anos, 4 anos eu venha aqui mostrar os resultados desse trabalho e com certeza com alguns prêmios. Prêmios para que na verdade, que traga políticas públicas, e principalmente para o estado do Amazonas. Então, só para terminar, esse trabalho ele mostrou que mais de 3 milhões de crianças ano, uma mortalidade de 10%, TCE infantil. Se a gente pegar o Covid tinha 2% de mortalidade, hoje está chegando a 0,5%. Se pegar o paciente com HIV, chega uma mortalidade de 1 a 2. Eu posso extrapolar isso para várias outras doenças que vocês conheciam muito mais que TCE. E aí, se eu mostrar para vocês que a pesquisa pediátrica, como eu mostrei no primeiro slide, diminuiu. Ou seja, o investimento para TCE pediátrico está diminuindo. Além disso, as pesquisas patrocinadas pelas indústrias em TCE infantil, elas não são lucrativas. Então, se não é lucrativa, não tem investimento. A maioria são encargos regulatórios, ou seja, é difícil de aprovar como no adulto. E, além disso, a carga de TCE, de maneira geral, ela é muito maior do que a incidência e a prevalência é muito maior do que AVC, Alzheimer, Parkinson e esclerose múltipla. Então, assim, existe uma epidemia, uma doença que a gente não está pesquisando, que ninguém gosta de falar e que está em todo mundo. Basta tu ir aqui no pronto-socorro que você vai ver. Muito menor, muito maior do que essas doenças. Então, eu estou falando para vocês que ela é frequente, que ela não é investida e que ela mata muito. Aí, foi o que o professor Robson falou. Então, o que a gente tem? Uma epidemia silenciosa. Para finalizar, qual é a vacina? Eu acho que a vacina são 2 coisas: prevenção e pesquisa. Tá bom? Obrigado.